Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês com relação ao purgatório. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre o purgatório e sabemos que existe uma grande parte do cristianismo que acredita na doutrina do purgatório. Mas quais são as origens da doutrina do purgatório? Será que de fato o purgatório ele faz parte do contexto bíblico e da doutrina da história da igreja cristã? Na realidade, investigando, a gente descobre que o purgatório ele tem origem no budismo e em outros sistemas religiosos da antiguidade. E nós percebemos que essa crença ela foi adicionada à doutrina cristã por volta do sexto século por Gregório I. E o conceito de purgatório é um conceito de fogo purificador. O purgatório seria um lugar que fica entre o céu e o inferno, ou seja, um lugar intermediário, para onde vão as almas das pessoas que não são tão ruins o suficiente para ir para o inferno e também não são tão boas para ir para o céu. E a ideia é de que essa alma fica lá ardendo em fogo, purgando os seus pecados. Então esse fogo ele teria a função de purificar a alma e torná-la apta para ela ir encontrar-se com Deus, para ela ser direcionada ou dirigida ao céu e assim encontrar-se com Deus. Porém essa ideia ela não encontra respaldo na Bíblia Sagrada, pela própria doutrina em si e também pelo conceito que ela defende. Pois quando ela diz que a alma ela não é ruim o suficiente para ir para o inferno, na realidade todo ser humano é ruim o suficiente para ir para o inferno. E todo ser humano, por causa do pecado original, ele nasce fadado à condenação ao inferno. E na realidade nenhuma alma ou nenhum ser humano ele é bom o suficiente para ir para o céu. Quando buscamos na Bíblia Sagrada amparo para essa doutrina, de fato nós não encontramos, porque essa doutrina ela defende salvação após a morte. E a Bíblia em nenhum texto ensina que o ser humano pode ser salvo após a morte. Pelo contrário, a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 7, que havendo morrendo o homem, depois disso vem o juízo. Uma outra questão ainda mais grave é de que a doutrina do purgatório, tendo a proposta de purgar os pecados das pessoas e torná-las aptas para ir para o céu, ela se torna ou ela torna o purgatório um rival de Cristo ou um substituto de Cristo. Porque a Bíblia Sagrada nos diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, em João capítulo de número 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando lemos a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, está escrito ali que não foi com coisas corruptíveis que fomos comprados da nossa vil maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando lemos também a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então essa doutrina, ela ofende a graça de Deus, essa doutrina, ela diminui o sacrifício de Jesus, pois através do sacrifício de Jesus é que podemos ser salvos. E essa doutrina então propõe-se a colocar o purgatório como também um meio de salvação. Então o purgatório é uma heresia de perdição, é uma heresia que diminui a obra salvífica de Cristo. Então não creia que de fato o ser humano pode ser salvo após a morte, através do seu próprio sacrifício. Na realidade, a única forma, o único meio do ser humano ser salvo é crendo em Jesus ainda em vida. Ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16 ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.